O que fazes aqui? E o que não fazes aqui? São duas perguntas. O que você está fazendo aqui? E não é uma pergunta apenas para esse ambiente, aqui na igreja. O que você está fazendo aqui? E se eu te perguntar isso, qual é a sua resposta? O que você está fazendo aqui? Aí um vai falar, adorando a Deus, eu estou não sei o quê. O outro fala, eu vim porque minha mulher mandou, eu vim porque meus filhos, eu vim porque não sei o quê, eu vim porque já fazia tempo que eu não vi. O pastor ia brigar, já mandaram mensagem 3, 4 vezes. Eu vim porque não sei o quê, eu vim porque... e tal. Mas essa pergunta vai te acompanhar durante a semana. E quando você chegar no seu trabalho, o Espírito Santo vai falar, o que você está fazendo aqui? Quando você chegar na sua casa, essa pergunta vai te acompanhar. O que você faz aqui? No trânsito, essa pergunta vai te acompanhar. O que você faz aqui? E esse o que faz aqui, aí no trânsito você vai dizer assim, não, eu estou me locomovendo. Não, o que você está fazendo aqui? Você está xingando os outros, está brigando com os outros? O que faz aqui é muito mais amplo. Eu não estou só me locomovendo, eu estou testemunhando. Eu estou deixando uma marca. Eu estou marcando um ambiente. Eu estou marcando com murmuração ou com adoração? Porque adoração, confiança, palavras de fé, são adoração a Deus. Murmuração é adoração ao diabo. O que fazes aqui? É possível estar numa fila para ser atendido num hospital e adorar a Deus. E é possível estar em um restaurante e em um passeio e ainda adorar o diabo, murmurando. Dentro de uma igreja, murmurando. E o outro está esperando por uma cirurgia e adorando a Deus. Eu visitei uma mulher, a irmã Yolanda, lá do Acre, no ano de 2004. Essa mulher foi vítima de um atropelamento. Um rapaz embriagado atropelou ela na calçada. Ela estava com a filha dela. Graças a Deus não pegou a filha. Prensou ela na parede. Ela veio de... acho que é UTI aéreo, não sei se foi UTI ou não. O marido dela é juiz desembargador no Acre. Imagina, o cara atropelou a esposa do juiz desembargador. E estava embriagado. A situação do rapaz ficou bem leve, bem tranquila. E ela tinha uma grande probabilidade de amputar a perna. E aí, pediram para eu fazer uma visita para ela. Eu fui visitá-la no hospital, jovem, ela, eu também, eu mais ainda. E eu fui visitar pensando em encontrar uma mulher arrasada. Quando eu chego lá, irmão, quase que eu falo, irmão, eu vou sentar aqui, a senhora dá uma prega para mim. Uma mulher cheia de fé, cheia de confiança. Pastor, muito obrigado por ter vindo. Que bênção, pastor. Vamos cantar louvores? Vamos, irmã. Eu pensando que ela ia falar assim, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, eu não posso perder essa perna, pastor. Não, ô pastor, que bênção, eu veio orar, glória a Deus e tal, não sei o que e tal. Pastor, o senhor canta? Eu falei, irmã, é a senhora que vai dizer depois. Cantar eu canto, se a senhora vai gostar, se a senhora vai ouvir, é outra história. Sabe aquela história, eu canto para Deus. Para os homens aí, vamos ver. Adoramos a Deus, oramos. Pastor, o senhor pode vir semana que vem? Eu falei, irmã, semana que vem é ceia. Não, eu fui lá um dia de semana, não sei, domingo é ceia. Venho ministrar a ceia, tá bom, toda a minha família vai estar aqui. Aí voltei no domingo, fizemos um culto de ceia. Toda semana eu ia lá, fazíamos cultos. Aquela mulher entrava para fazer câmara hiperbárica por causa de uma bactéria que estava na perna. A equipe de enfermagem do hospital ouvia ela entrar na câmara adorando a Deus, todas as vezes. Aí teve um dia que ela estava muito cansada, ela falou, hoje eu gostaria que me sedasse, porque eu estou muito cansada. Quando ela voltou, a enfermeira falou assim, deixa eu te falar uma coisa, hoje eu senti falta de você cantando. Isso me emociona. Porque é possível, no momento de dor, ainda ser de Deus de verdade. Ainda adorar a Deus. O que fazes aqui? Talvez Deus tivesse um propósito de salvar alguém num hospital aqui em São Paulo.
ou de avivar a fé de um jovem. E para isso permitiu que uma mulher lá em Rio Branco fosse atropelada e quase perdesse sua perna. E trouxesse ela para cá. Para testemunhar para uma equipe médica. Para testemunhar para uma equipe de enfermagem. Depois disseram que ela não conseguiria se ajoelhar. Talvez alguns de vocês tenham presenciado o dia que ela se ajoelhou no altar da igreja que eu pastoreava. Ela veio na igreja, tempos depois. E ela falava, falaram que eu não poderia ajoelhar, mas Deus está falando hoje comigo aqui, que eu vou ajoelhar, dobro o joelho no altar da igreja. Para a glória de Deus. Tempo depois, eles me ligam de novo. Pastor, meu marido, o que foi? O irmão Luiz, que é o juiz desembargador, está indo. Esse eu sei que foi de UTI. Está indo de UTI aérea da FAB. Para São Paulo. O que foi? Acho que é pancreatite, mas não sei o que lá. A coisa é meio grave, está indo. Então tá bom, fui lá pro Albert Einstein, ou Sírio-Libanês, aqueles hospitais bem chiques. Chega lá, pastor, era uma terça-feira. Fui visitá-lo. Pastor, vão me operar na quinta-feira. Eu falei, irmão Luiz, ele gosta de jogar futebol. A gente estava promovendo um campeonato de futebol, lembra, Zé? Entre as igrejas da região. Lembra, Serginho? Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você crê no poder de Deus? Ele falou, pastor Jorge. Ele falou, creio. Eu falei assim, você não vai operar. De quinta para sexta você vai ter alta. E sábado eu te deixo entrar uns minutinhos na quadra no meu time para ser campeão. Sábado ele estava lá campeão com a gente. Eu creio que Deus continua operando. Confia em Deus. Vamos reavivar a fé. Ativa os dons de Deus que estão em você. Confia em Deus. O que fazes aqui? Onde Deus te levar? Qual situação você está vivendo? Que seja para a glória de Deus, amém? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que é em nós. Deixa o poder de Deus operar em você. Já começa a deixar esse poder de Deus operar em você. Abençoa alguém que está perto de você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai, abençoa alguém aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai, me abençoa em nome de Jesus. Isso. Ai, pastor, isso não faz. Claro que faz. Não morre com o poder de Deus em você, não. O poder opera em nós e através de nós, para a glória de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, o verso 3, diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Gente, presta atenção. Elias, não, peraí, perdão, eu pus o 3, volta lá no 1, deixa eu pegar desde 1, vai. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Olha a vitória do Elias. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, diz ele, assim me façam os deuses, outro tanto, se de certa manhã, essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha só, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o quê? Vai, pode ir. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que quem? Meus pais. Olha o Elias, desesperado, com medo, fugindo. Ele acabou de vencer um desafio contra centenas de falsos profetas, porque Deus deu vitória. Porque quem deu vitória? E agora ele duvida que Deus possa dar vitória de novo. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acabou de receber uma vitória de Deus e duvida que Deus possa dar outra. A gente esquece que a gente só chegou até aqui porque Deus esteve com a gente. A gente esquece quão grandes coisas Deus já fez por nós. A gente ministrou essas semanas atrás, quando a gente teve aqui festa dos tabernáculos,
quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que passamos 2 semanas falando sobre a unidade da igreja? Por que a unidade da igreja? Provérbios 27:17 diz que o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão, o seu companheiro. A gente precisa caminhar junto, porque no dia em que eu me senti meio fraco, aí eu chego perto da Pri, do Beto, eles vêm, me dão uma palavra de ânimo, e aí eu me fortaleço. Aí o dia que eles estão meio desanimados, eu vou e dou uma palavra para eles se fortalecem. Quantas vezes você veio aqui e Deus usou eu ou alguém aqui da igreja para te dar uma palavra de ânimo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes eu estava desanimado e Deus usou você para me dar uma palavra de ânimo? Não, que isso, pastor, imagina se você falar uma coisa dessa, eu vou até embora. Só espera o culto acabar então. Porque você acha que a gente não é humano? A gente é humano. Deus usa pessoas. Deus quer nos usar. Deus quer derramar a glória dele em você e em mim, para cumprir propósitos. Porque todos nós aqui nessa terra ainda teremos dias difíceis. E aqueles que se isolarem vão estar dizendo que não confiam em Deus, porque Deus não mandou se isolar. Aqueles que se isolarem vão estar agindo na direção contrária. Eu citei isso domingo passado e repito, Provérbios 18:1 diz: aquele que se separa busca os seus próprios interesses e se levanta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É rebelião contra Deus se isolar. É rebelião contra Deus. Não é dizer assim, não, se alguém se importar comigo, eles vêm atrás de mim. Não, se alguém não sei o quê. Não, pastor, porque sabe, é na parábola da ovelha perdida, o bom pastor deixa 99 no aprisco que vai atrás de uma. Verdade, mas ovelha é ser irracional. Então você está dizendo que você é irracional. Porque a parábola da ovelha perdida, na verdade, ela só está na Bíblia separada do filho pródigo e da dracma perdida por organização, mas o texto é corrido, é uma coisa só. Então fala dracma, ovelha e filho. Vamos lá? A dracma, o que a mulher faz? Acende a luz, fecha bem a porta de casa para ninguém de fora encontrar o tesouro antes dela. Encontra o tesouro e só chama os outros para fazer festa depois que ela encontrou o tesouro. Ninguém participa. Por quê? Tesouro não tem poder de voltar sozinho para você, é você que tem que achar. Ovelha é irracional, tem que sair atrás. Agora interessante, o que tem mais valor? Dracma, ovelha ou um filho? Da dracma a mulher procura? Ovelha o pastor vai atrás? E o filho, o pai vai atrás? Que Bíblia é essa, gente? Negócio estranho. Tem hora que eu fico confuso lendo essa Bíblia. Vai, segura aí, você que gosta de criticar. Vai! Vamos ler a Bíblia! Porque filho, muitas vezes está fazendo birra. Muitas vezes está com imaturidade. E não vai despertar enquanto não cair em si. Se o pai sai para buscar aquele filho, ele não cai em si. Ele ia continuar do mesmo jeito, ele ia viver a mesma visão. Dentro de casa, coração no mundo. Dentro de casa, coração no mundo. Dentro de casa, coração no mundo. Tem gente que o coração não é no mundo, o coração é no coitadismo. Ai de mim, pobre coitado. Que não adianta, enquanto não cair em si e olhar e dizer assim, eu sou tão amado quanto os outros, eu sou tão amada quanto os outros, eu tenho as mesmas oportunidades, eu preciso me aceitar, eu preciso me integrar, eu preciso dar o meu passo, eu preciso fazer a minha parte. Acabou. Eu tenho o mesmo espaço. Se não cair em si, os outros não podem cair em si por mim. Sabe, gente, é duro o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Você quer ouvir? Obviamente que eu perguntei por educação e eu sabia que pelo menos um apoio ia ter. Elisângela ia me responder. E obrigado, Gi, pelo seu sorriso. Já recebi 2 apoios. Estou bem. Vamos lá, Luísa. Faz um joia pelo menos. 3. Gente. A gente às vezes não quer cair em si. Porque a gente gosta de bajulação.
gente gosta de ser o centro das atenções. A gente gosta do vitimismo. Mas, por favor, me aponta na Bíblia um caso só de alguém se vitimizando que Deus entrou em ação e levantou. Eu não disse de alguém que foi vítima. Eu disse de alguém se vitimizando. Vítimas que clamaram por mudança foram atendidas. Gente se vitimizando, não. Não tem. Me mostra um. O filho pródigo desejou comer. Deus não fez nada. O pai não foi buscar. Ninguém fez nada. A hora que ele se levantou e voltou para a casa do pai para pedir perdão e... O que ele foi pedir para o pai? Duas coisas: perdão, trabalho e emprego. Ele foi restituído como filho. Ele teve que se mexer. Jabes tinha culpa do nome que ele recebeu? Ele era uma vítima? E por causa disso, desde criança, Deus mudou a história dele. Quando que Deus mudou a história dele? Então, por favor, sai desse lugar e confie em Deus. Quando Jabes orou, quando Jabes clamou, e Deus mudou a história de Jabes. É assim. Não foi porque, sabe, não, quando ele orou, quando ele clamou. Aqui a gente está vendo Elias, desesperado, fugindo, duvidando do mesmo Deus, que acabou de fazê-lo vencer centenas, que pode fazê-lo vencer de novo. Quem aqui já recebeu vitória da parte de Deus? Dá um glória a Deus aí. Diga: o Deus que me fez vencer até aqui é o mesmo Deus que está comigo para me fazer vencer de novo. Pode aplaudir a Ele, Ele merece, Ele merece. Ele merece. Ele merece. Pastor, eu vou vencer tudo e todos. Não, não. Mas as que forem necessárias nós venceremos. Vamos, vamos. Paulo não venceu todas. Teve um espinho na carne que Deus falou: isso aí fica aí para você não se ensoberbecer. Mas a graça de Deus foi suficiente. Então aquilo que eu e você, porventura, não vencemos, Deus vai dizer: ó, fica tranquilo, porque onde eu não te der vitória, eu te dou graça. E a graça vai ser suficiente. A graça é essa capacidade para ir além. Deus, mesmo não tendo isso aqui que eu queria, a tua graça me... Pronto. É isso. É isso. Ele, você tem tudo que você queria. A vida está do jeito que você queria. Mas a graça de Deus está aí. Eu estava vendo hoje você adorando a Deus, e eu estava pensando algumas coisas comigo, falou: como que Jesus é maravilhoso? Porque eu acompanho você de tantos anos. Olha quem você é hoje. Que trajetória incrível. Como você é uma pessoa maravilhosa, de superação. Olha o quanto você se tornou. Agora, quem olha você adorando não faz ideia das coisas que você passou. Olha aí e fala: eu queria ser igual a ela. Eu acho que não. Acho que você não queria passar metade do que ela passou. Você vê o sorriso, você vê o amor, você vê a alegria com que ela adora e serve a Deus. Você queria chegar onde ela chegou. Esse brilho, esse amor. Isso você queria. O amor que ela abraçava as crianças lá no Haiti, com a gente. É sobre isso, gente. A graça de Deus está aqui. Ela está aí. Confia em Deus. O texto continua. Deitou-se. Não, volta lá. Eu não terminei de ler o 4. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu o quê?
Engraçado, eu falei isso domingo passado e repito. Eu não vou pregar exatamente o que eu preguei domingo passado, mas algumas coisas, tá? Ele está pedindo a Deus uma coisa que na história de Deus nem vai acontecer, né? Elias está dizendo, Deus, eu quero morrer. E Deus fala, na minha história você nem morre. Às vezes a gente está pedindo algo para Deus que na história de Deus nem vai acontecer. E outra coisa que eu falei domingo passado e repito é, se está pedindo para morrer, volta que a Jezabel faz o serviço. Mas aí vem o lado bonito da oração de Elias. Elias está dizendo, Deus, eu morro pela tua mão e não pela mão do inimigo. Presta atenção que quando acabou o culto domingo, eu não vou falar se foi pela manhã ou à noite, uma pessoa muito preciosa me procurou, chorando, dizendo, pastor, o senhor não faz ideia do quanto o senhor foi usado hoje por Deus. Falei, glória a Deus. Falou, pastor, eu vim para a igreja debaixo de uma situação que aconteceu isso. E eu recebi uma palavra, um ultimato muito pesado. E eu vim falando com Deus, Deus, se isso aqui tiver que acontecer na minha vida, que não venha das mãos do inimigo, que venha da tua mão. Pastor, o senhor pregou, que o Elias orou, Deus, se isso aqui tiver que vir na minha vida, que não venha das mãos do inimigo. Do jeitinho que eu orei, o senhor pregou. Irmãos, é isso que me motiva a continuar. A gente continua ouvindo Deus. Então eu tenho responsabilidade de continuar anunciando Deus. Elias está dizendo assim, Deus, qualquer coisa que tiver que acabar, não é o diabo que vai terminar, é o Senhor. Se algo tiver que acabar na minha e na sua vida, não será pelas mãos do inimigo, será pelas mãos de Deus. Deus, meu casamento está nas tuas mãos. Deus, minha saúde está nas tuas mãos. Deus, minha empresa está nas minhas mãos. Deus, meu ministério está nas tuas mãos. Deus, meus sonhos estão em suas mãos. Deus, minha vida está em tuas mãos. Eu sei que um dia eu vou partir. Deus, tem um diagnóstico. O médico diz que não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos, pode me curar. Mas o Senhor também pode escolher me levar, porque um dia Deus vai nos levar. Que essa doença não me mate, mas se o Senhor escolher me levar, eu sou teu. Quem entende a diferença? Aí a pessoa morreu da doença, lá pastor, não adiantou nada. Claro que adiantou, porque se eu partir, depois de uma oração dessa, não importa o que o laudo diz, importa o que a minha fé diz. Eu me entreguei para Deus, eu sou dele. Mas pai, vão chamar você de louco, mas e aí? A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, está tudo certo. Elias era do que Acabe chama Elias quando Elias se apresenta no Carmelo? Perturbador de Israel. Os profetas eram chamados de loucos, perturbadores. Gente, a gente é fora da curva mesmo. A gente está esperando alguém aparecer do céu. Ou você não está? Está vendo? Você está vendo que você nem se tocou? Gente, a Bíblia diz que Jesus virá sobre as nuvens e todo olho verá. Você não acredita no arrebatamento? Oh, Jesus, eu vou ter que pregar tudo de novo. Jesus, me perdoa, eu não preparei a igreja, mas eu preciso preparar. Quem acredita que Jesus voltará para buscar a igreja? O Israel está orando para Jesus voltar na nossa época para não ter que passar pelo velório de ninguém de casa. E eu concordo com ele. Eu não quero passar nem pelo velório de ninguém de casa, nem pelo casamento da Bela. Nem o namoro dela eu quero passar. Até a festa de debutante da Bela, se vai ter ou não, até os 15 anos da Bela tá jóia. Mais do que isso não precisa, tá bom, já vivi bastante. Tá tudo bem. Nenhum problema. Nada contra. Ai, Jesus, dói até as costas agora. Ai, a lombar. A Zélia pegaram aqui agora. Gente, nós estamos esperando. Eu vou usar um termo aqui, um homem. Jesus virá, um homem.
vir sobre as nuvens. Seus olhos que chama de fogo. Você ainda se acha normal? Ateu vai chamar de ET. Não, você acha que ateu vai dizer que é Jesus? Começou a invasão à terra. Fala, não. Começou o esvaziamento da terra. Gente, depois dessa, hoje você vai voltar para casa e falar, caramba, eu sou doido mesmo. Você entendeu, Bruno, agora o quanto que você não é a única? Não é só aquelas outras coisas, Serginho. Entendeu, Dri? Mas é tudo doido. A gente está orando para ver um homem andando nas nuvens. E para a gente subir voando. Alguém aqui tem medo de andar de avião? Vai ter que quebrar isso aí, filho. Quebra. Ô Jesus, me leva, mas dá um outro jeito. Não tem. Vai ter que voar. Tu vai ter que voar. Né, irmã? Tá com dúvida, irmã? É que tem hora que ela entende, ela fica. Aí ela olha para Josi. Josi, o que o pastor está falando, Josi? Eu falo amém ou não? É sobre isso. O Elias está em dúvida. Mas ele ora a Deus. Ore. Pastor, estou em dúvida, ora. Verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e disse, levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, comeu, bebeu, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse, levanta e come, porque muito, muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e disse, o que disse? O que faz aqui Rogério e... aí vai. Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, e os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Gente, presta atenção, cuidado para não achar que você é a única bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote, se ficou lá muito tempo, está quebrada, amassada e murcha. A tal da última Coca-Cola do deserto está quente, sem gás. Então, o último ficou para titia. Não é bacana, tá? Então para com essa síndrome de... Não. Sabe? Somos diferentes. Nos completamos. O que falta em mim tem em você, o que falta em você tem em mim. Não... Sabe? Peraí, poxa, eu queria... Não. Vamos lá. Onde eu posso contribuir? 11. E ele disse... Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E também depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia de novo. Olha só. Deus perguntou para Elias quantas vezes? Qual foi a pergunta as duas vezes? Em quantos lugares? Onde? Dentro e fora da caverna. Dentro. A resposta, ele vai responder, eu tenho sido muito zeloso, eles estão tentando me matar, o Senhor não sabe que eu estou fugindo, e sabe Deus isso e aquilo outro, ele fala de todas as aflições dele. Do lado de fora, o Senhor chamou minha atenção, eu vim aqui ver o que o Senhor vai fazer a respeito disso. Esse é o nosso retrato. Quando a vida aperta, quando o bicho pega, a gente procura um buraco. A gente tenta encolher. Domingo passado eu dei o exemplo do Jonas. O Jonas tentou encolher, era para ir para Nínive, ele tentou encolher para Tarsis. Aí Deus mostrou para Jonas, ainda que você encolher mais fundo ainda, te jogo no ventre de um grande peixe. Eu vou lá no fundo, te ouço e te trago de volta.
Você não consegue encolher o suficiente que Deus não te alcance. Não adianta se esconder. Não adianta fugir. Deus vai lá dentro da caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus, eu tenho sido zeloso, tal. Aí depois Deus vai falar com Elias: Elias, eu tenho mais para mim 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não ficou sozinho. Você não é o único. Você não é o bonzão. Essa dor que você está passando, você não é o único. Esse sofrimento, essa luta, essa aflição, esse abandono, essa rejeição, você não é o único. Tem mais gente sofrendo. Eu falava muito, eu tenho falado com a pastora em algumas coisas e tal, e eu falo muito para ela, falo: linda, tem gente que faz igual a gente faz, ou mais do que a gente faz, com o mesmo tanto de problema, com mais problema ou com menos problema. E tem gente fazendo menos que a gente, e tem gente fazendo mais. Isso é a vida. Tem gente que tem mais problema, mais demanda que você, e ainda assim faz mais do que você. E tem gente com menos problema que você, fazendo menos que você. O quanto você e eu estamos fazendo com a nossa vida não é limitado por como está a nossa vida, é limitado pelo que a gente decidiu. Elias está dizendo que tudo que ele pode ou não fazer está limitado a ele é o único. Eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único que tem esse problema. Eu sou o único alvo da Jezabel, porque eu sou o único que não se curvou a Baal. Deus fala: tem mais 7.000 que também são alvo da Jezabel então, porque eles também não se curvaram a Baal. Só que sabe qual que é a diferença? Eu mandei fogo para você, para eles ainda não. Olha, sério. A você, eu já respondi publicamente. A nação inteira sabe que eu sou com você. Os outros 7.000, por enquanto eu sou só o Deus do secreto, você nem sabe deles. Olha que sério. Está cheio de gente que Deus está ouvindo no secreto e a gente ainda nem sabe. Daqui a pouco vão aparecer. Talvez você, eu, sejamos um dos 7.000 do secreto que daqui a pouco Deus vai levantar, vai mostrar para o mundo. E glória a Deus por isso. Talvez nós sejamos o Elias, aqueles a quem Deus já mostrou para o mundo. Glória a Deus por isso. Quem entende o que Deus está falando? Mas não negue o que Deus colocou em você. Sai do buraco, Elias. Você pode dizer para quem está do teu lado: sai da caverna, Elias. Deus vai te cobrar. Quando você chegar lá, Ele vai te cobrar. O que você fez lá naquela caverna? Eu não mandei você entrar lá. Eu não te dei dons para serem enterrados. Quando a gente lê a parábola dos talentos, todos são cobrados pelos talentos que receberam. Eu e você não recebemos dons para serem enterrados, nem para ir para a caverna justificar. Não. Pastor, mas é difícil. Pastor, mas a minha vida. Deus mandou o anjo alimentar o Elias, para dar capacidade a ele de sair da caverna. Deus continua mandando os anjos para nos alimentar. Põe aí o tópico. Já vou soltar 2 tópicos uma vez. O anjo vai nos alimentar, mas a voz suave que aquieta os nossos medos, inquietações e desesperos nos dará direção. Não foi o vento, não foi terremoto, não é barulhão, não é fogo, não é nada disso. É aquela voz suave. É ela que vai aquietar e dar direção. Vem aqui para o lado de fora, deixa eu conversar com você. A gente às vezes está esperando um monte de sinais. E Deus está esperando a gente abrir a Bíblia. A gente está esperando um monte de confirmações. E Deus está esperando a gente continuar lendo a palavra. E a palavra vai confirmar. E a palavra vai confirmar. E a palavra vai confirmar. Volto, por exemplo, da pessoa que domingo passado veio para o culto. Você sabe desse caso, irmã Cida? Porque eu sei que muita gente compartilha pedidos de oração com a irmã Cida, e pode ser que essa pessoa tenha ali falado do que eu preguei domingo passado. Está sabendo desse caso? Tá? Então, a Cida pode testificar o que eu estou falando. Com as palavras que essa pessoa orou a Deus, vindo para a igreja domingo para o culto.
Deus me usou para falar do exemplo de Elias. O anjo vai alimentar. Agora, e se essa pessoa, nesse domingo, fala, estou muito chateado. E, gente, foi muito pesado. A situação que essa pessoa está passando é muito pesada. Aliás, as situações no contexto geral. Na casa dessa pessoa, de morte a tudo que você pensar, aconteceu. Ao longo dos últimos tempos, aconteceu de tudo que é tragédia que você pensar. Ainda assim, essa pessoa veio. E Deus deu a palavra exata, precisa e cirúrgica que ela precisava. E se ela tivesse ficado em casa? Quantas vezes você ficou em casa por muito menos que essa pessoa? Muito menos. E Deus enviou a palavra, que dá a direção, que vai colocar na posição certa para continuar a jornada. Olha o próximo tópico. Do que estamos nos alimentando é fundamental para ter o quê? Vitória nas batalhas que estamos enfrentando. Do que estamos nos alimentando é fundamental, gente. Se a gente se isola, a gente se alimenta da nossa dor. E a nossa dor não tem capacidade de nos tirar de onde a gente está. Nosso medo não tem capacidade de nos tirar de onde a gente está. Nossas dúvidas não têm capacidade de nos tirar de onde a gente está. Nossas inquietações não têm capacidade de nos tirar de onde a gente está. Nossas ansiedades, nossas culpas, frustrações, decepções, não têm capacidade de nos tirar de onde a gente está. Mas Deus tem capacidade de nos alimentar e tirar de dentro de uma caverna. De onde? E fazer caminhar quanto tempo? E 40 até o alto de uma montanha para ter um encontro. Olha que coisa extraordinária. Por causa de um alimento correto. Agora, se o Elias não sai quando Deus chama ele para uma conversa lá fora da caverna, posso pedir mais uma vez para você ser usado por Deus? Vocês sabem que eu não faço isso sempre, mas hoje eu estou, né? Olha para quem está até lá, diga: Elias, sai da caverna. Deus vai falar ali fora. E você vai até o monte dele. Se não sair, não vai. Até quando, Elias, você vai ficar nessa caverna? Ai, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, ninguém se importa, ninguém. Até quando? Irmãos, eu sei o que é a dor de muita gente das costas, você sabe o que é a dor. Só que vamos ser sinceros, muito provavelmente a gente já fez isso com alguém também. Vamos ser verdadeiros, sem hipocrisia. Talvez não com a mesma motivação, talvez não com maldade, enfim. Mas, e aí? Independente, a gente constrói para frente. A gente não consegue construir com o nosso passado, é impossível. É impossível construir algo com aquilo que passou. Quando Deus se apresenta a Moisés e Moisés fala, para quem? Aliás, quem eu digo? Qual o nome que eu digo quando o teu povo perguntar qual o nome do Deus? Porque eles estão lá no Egito, e o Egito tem um monte de deuses, falsos deuses, e todos eles têm nome. E eles vão perguntar, qual o nome do nosso Deus, o Deus dos Hebreus, que te enviou aqui, Moisés, para nos libertar? E qual foi a resposta de Deus? Eu sou. É o Deus de hoje. Estamos com fome, eu sou o provedor da sua fome. Estamos com sede, eu sou o provedor da sua sede. Estamos doentes, eu sou aquele que cura. Estamos cansados, eu sou aquele que renova suas forças. Estamos com medo, eu sou a sua proteção. Você percebeu que eu sou responde tudo? Estou em dúvida, eu sou a resposta. Estou atribulado, eu sou a tua paz. Para toda pergunta, eu sou a resposta. Não tem
Gente, Deus é muito incrível. Não falta nada. Eu vou falar um pouquinho mais ainda disso, mas vê comigo o Salmo 46, verso 10 e 11, na NVT. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei o quê? Qual que é a palavra aí? Serei? Guarda essa palavra. Serei entre todas as... Serei honrado onde? No mundo inteiro. E o 11. O Senhor dos Exércitos está onde? Entre nós, não entre eu e eu. Por isso Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem presentes, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele é o Deus da unidade. Ele é o Deus da comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em... Nós lemos aqui a oração de Jesus. Ele insiste na oração que eles sejam um. Pai, como eu e o Senhor somos um. Que eles sejam um, que eles sejam um, que eles sejam um. Unidade. O Senhor dos Exércitos está na unidade, está entre nós. Por isso o diabo quer quebrar o entre nós. Ele quer estabelecer o você, eu, ele, tudo separado. E Deus estabelece o nós. O Deus de Jacó é minha fortaleza? Nossa fortaleza. Olha o que diz o Salmo 42, verso 5, na Almeida Revista e Corrigida. 42:5, ARC. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera, pois ainda o louvarei na salvação da sua. Ei, é hora de aquietar o coração. É hora de silenciar o tumulto da alma. Olha, Deus fala que Ele será honrado quando a gente aquietar aquele excesso de barulho, de tumulto, de ansiedade, de desespero. Olha o próximo tópico, presta atenção nisso. Deus não é honrado no desespero. Tem gente que é desesperado e põe os pés pelas mãos, nem na murmuração. Eu lembro que meu avô falava, quem muito fala... Às vezes tem gente que não aguenta, tem que fala da vida dos outros, fala de um, fala do outro, fala. Ei, respira, calma. Deus não é honrado nem no desespero nem na murmuração, reclamação, justificativa ou desculpas. Tem gente que só porque cria uma justificativa poderosa, uma desculpa poderosa, acha que está honrando a Deus. Honrando a Deus. Não honra a Deus com justificativa. Eu não honro a Deus porque eu tenho uma justificativa boa, uma desculpa boa. Ele é honrado, exaltado em nossa... Deus eu confio, Deus eu confio, Deus eu confio, Deus eu confio. Aí ele falou, opa, estou vendo alguém ali. Acho que ele está vendo alguém hoje aqui. Não tem alguém falando, Deus eu confio, Deus eu confio. Para terminar Lucas 10, vamos lá que eu termino essa mensagem hoje, amém? Lucas 10, verso 38, na NVT mesmo. Talvez eu leia 1 ou 2 versículos aí na RC também, mas vamos lá. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta fez o quê? O recebeu em sua casa. Que incrível a Marta, né? Quem foi que levou Jesus para casa? Marta. Ok. O 39 diz, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. O 40 vai dizer, Marta, porém, estava o quê? Ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada. Desculpa, eu vou acrescentar aqui, tá? Não estou acrescentando um tio ou o que Jesus falou que não pode, tá? Mas à toa. Aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho, diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta
com todos esses detalhes. Às vezes a gente acha que, não, isso é fundamental, isso é tão importante, e não dá porque isso precisa. E ele olha e fala, isso é só detalhe. Isso não é o mais importante. Não, isso aí pode ser depois. Isso é só detalhe. Eu já fui o doido do não sei o quê, e olhei e falei, não, isso aqui é detalhe. E o 42. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, já que você veio falar dela, e tem gente que fica incomodado com adoradores. Você quer ver, gente, uma coisa que incomoda é quando alguém decide servir a Deus. Nossa Deus. Ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Não deixa ninguém tomar a boa escolha de você. Não deixa ninguém tomar a escolha certa de você. Eu vou adorar a Deus. Eu vou me assentar aos pés de Jesus. Gente, quando falo de Marta e Maria, eu costumo usar um termo. Nós precisamos ser Maria no mundo de Marta e Marta no mundo de Maria. As duas são importantes e necessárias. Pergunta para mim, por quê, pastor? Quem foi que levou Jesus para casa? E quem sentou para ouvir Jesus? Se não é Marta, Jesus, e não adianta levar Jesus e não ser para sentar aí, ouvir. Nós precisamos ser Marta no mundo de Maria. E precisamos ser Maria no mundo de Marta. Entendeu, Fê, por que a gente funciona? Porque a gente respeita. E a gente completa. Por que eu e o Zé dá tão certo? Porque ele corre de um lado, eu corro do outro. E é joia. A gente respeita aquilo que cada um é bom. Eu não tento interferir no que ele é bom e mudá-lo. E ele não tenta interferir naquilo que eu fui chamado e me mudar. Obviamente que a gente se ajuda. Ó Zé, isso aqui pode ser meu pastor. O que você acha disso aqui? Ó Zé, verdade, é que eu preciso mudar nisso aqui. Tá tudo bem. Marta e Maria são uma dupla muito boa. Mas precisa haver equilíbrio. Sabe por que só Marta... Aí alguém vai dizer, pastor, mas só a Marta foi repreendida. Sim, porque a Maria não reclamou da Marta em chamar Jesus. Se a Maria reclama de Marta, Senhor, o senhor não ficou incomodado que minha irmã saiu que nem uma doida na rua te chamando? Se o senhor quisesse vir na nossa casa, o senhor vinha. Não. Maria falou assim, a minha irmã quis bancar doida no meio da rua e dizer, vem pra cá, não vai na casa dos outros. Não, tá tudo bem pra mim. Quem entende o que eu estou dizendo? Talvez a Maria é aquela mais quietinha que fica ali dentro de casa, aos pés de Jesus. A Marta é aquela que fica na rua, vem pra minha casa, tem que ficar na minha casa. E a Maria fala, vem mesmo. A minha irmã traz, vem mesmo. Gente, quando Lázaro morre, quem é a primeira que sai ao encontro de Jesus? Quem é a primeira que fala, lá longe, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quem já traz Jesus lá de longe? Marta. Gente, Marta é aquela, sabe, aquela barulhenta, lá longe. É a Marta, gente. Marta é aquela que não tem sossego. Sabe aquela que não para? A Sandrinha agora está de gancho, 1 mês e meio que ela não pode fazer o serviço de casa. Esse dia ela foi tirar os pontos, aí a gente fica se falando, ela, não, o médico falou que eu posso lavar a louça, mas se sentir tem que ser... Não pode lavar a louça, não é para lavar a louça, Sandrinha. Fica quieta. Mas o médico falou que pode, não pode. Teu pastor falou que não é para você lavar a louça. Mas o médico, não é para você lavar a louça. Tem mais 3 pessoas dentro da tua casa que podem lavar a louça. Não é possível que Zé Paulo, Jennifer e Thiago não vão lavar a louça na sua casa. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Oi, qualquer coisa eu peço pro Dri. Né, Dri? Oi. Vai lá e dá um curso para essa turma. Gente, tem gente que é muito proativo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se torna tão proativo que a gente não consegue aquietar e saber que o Senhor é Deus. E a gente quer fazer tudo no nosso braço. Essa semana, eu tive que fazer uma oração assim. Eu falei, Deus,
Me perdoa. Eu estou tentando resolver um negócio aqui de trabalho. E eu estou lutando do meu jeito. Eu vou parar agora. Eu vou orar. Oh Deus, isso aqui está amarrado. Não está andando. Me abençoa, Senhor. Pastor, mas se eu não oro, oro. Oro antes de começar, oro. Mas tem hora que depois de você orar, você tem que orar de novo. E às vezes tem que orar de novo, e às vezes tem hora que tem que ficar quietinho. E só ouvir que o Espírito está querendo ministrar o teu coração. Ontem eu comecei um desafio de um trabalho, e ele foi até a metade, a outra metade não andava de jeito nenhum. Meu Deus, e fiquei umas 2 horas e a coisa não andava. Estava no meio de uma festa, eu parei para fazer e não andava. Eu parei e falei, não adianta. Isso aqui está travado, eu vou sair, eu vou respirar. E falei, Senhor, está na tua mão. Aí hoje acordei e falei, não vou mexer com isso, vou para o culto, vou ministrar. A hora que acabar tudo, aí eu vou. Às vezes, a gente precisa parar, aquietar o coração. Agora, pelo amor de Deus, tem gente que já está, se aquietar mais um pouco, morre. Pelo amor de Deus, não serve para você que está dormindo aí agora. Você que está dormindo, não é para você essa palavra. Você é o contrário, você é a Maria que precisa dar uma misturadinha com a Marta, pegar um pouquinho de energia da Marta. Porque tem gente, irmão, que fala, oi pastor, o senhor falou comigo? Não é o seu caso. Eu estou falando daquela pessoa que está assim, né? Então, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, a gente não consegue. Espírito Santo, isso é maravilhoso, obrigado. Qual é o tema do mês? E Deus deu essa mensagem quando para mim? Já estava pronta desde quando, gente? Domingo passado, que eu não terminei o esboço, é domingo passado. Só estou continuando a mensagem. E eu falei que eu acordei domingo passado e Deus falando para mim que era hora de aquietar, silenciar e tudo mais. E ela já falava sobre confiar em aquietar, acalmar e confiar em. O Espírito Santo fala. Mais um mês em que Deus já vai transicionando a gente, conduzindo a gente. Deus está nos conduzindo. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso. Olha isso aqui que forte. Leia. O tumulto, agitação, excessos atrapalham nossa visão. E para grandes sonhos precisamos de uma boa visão. A gente não está vindo de um mês que a gente falou sobre grandes sonhos, grande visão. Enquanto a gente está no meio do tumulto, enquanto a gente está em excessos, agitado, a nossa visão fica atrapalhada. A nossa visão fica... E a gente não consegue. Aí a gente precisa acalmar, aquietar o coração. A gente precisa voltar-se para Deus. A gente precisa silenciar o excesso de voz. Elias deixou ecoar na mente dele, Jezabel quer me matar, Jezabel tem um exército, Jezabel... Aquieta e ouça a voz de Deus. Você vai subir escoltado, Elias. Vão vir carruagens, carros e cavalos de fogo vão fazer escolta para você subir no redemoinho. Presta atenção, que aquilo que o diabo disse que vai tirar de você, Deus vai mandar uma escolta para te proteger. Aquilo que o diabo disse que é tirar do Elias, a vida dele, Deus mandou uma escolta para o Elias. Último tópico para a gente poder orar. Silencie o excesso de vozes dentro de você. Aquiete seu coração e devolva o controle dele para Deus. Sua visão será alinhada e grandes sonhos serão realizados para a glória de Deus, em nome de Jesus. E só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.